Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar, um pouco de uma das avaliações mais importantes e também uma das mais requeridas na endocrinologia pediátrica, que é a avaliação da idade óssea pela radiografia de mão e punho. Bom, antes de explicar, o exame, eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é a idade óssea e sua eventual importância avaliativa. A idade óssea, então, é a forma de avaliar o grau de maturação dos ossos durante o crescimento e desenvolvimento do indivíduo, pegando a faixa aí desde sua vida fetal até um período final, como um adulto jovem, onde a gente vai ter o desaparecimento das zonas cartilaginosas e o fechamento das epífises. Esse acompanhamento na evolução óssea é essencial para o diagnóstico de possíveis distúrbios presentes, como deficiências hormonais, deficiências nutricionais e também síndromes genéticas. A gente pode citar ali a síndrome de Turner. E por que a gente vai usar a idade óssea e não a cronológica para esse acompanhamento? Porque diferente da cronológica, que é afetada por diversos fatores, a idade óssea possui eventos de ossificações sequenciais e ordenados, que vão propiciar uma boa comparação de um indivíduo para um indivíduo normal ou para algum indivíduo que apresente algum distúrbio de crescimento. Bom, e como é que é feito, esse exame de idade óssea? Esse exame é feito através de uma radiografia de mão e punho, tanto por ser um local de fácil acesso, como também por gerar um tempo menor de exposição à radiação, além de ser um local com grande quantidade de ossos, como metacarpos, falanges e ossos do carpo, ou seja, acaba possuindo mais centros de ossificações para análise. Após a realização desse exame, a radiografia do paciente é comparada a padrões já disponíveis nos atlas, sendo esse o método clássico de análise mais usado hoje em dia. Entre eles, a gente pode citar os métodos de Greenleaf-Pyle, Tanner e Whitehouse e o mais recente de Gilzan e Rabbit. Com isso, através dessa comparação, a gente consegue ver então se uma criança tem muito pouco tempo para crescer ou se tem muito pouco tempo para sair da puberdade. É importante frisar também que a idade óssea pode não ser compatível com a idade cronológica. Por exemplo, uma criança pode ter uma idade óssea atrasada ou avançada em relação à cronológica, e isso pode não necessariamente ser um problema. Ou seja, se uma criança possui idade óssea atrasada, mas não tem nenhum problema causando isso, ela vai ter um crescimento adequado, e esse atraso na idade óssea só vai mostrar que essa criança vai ter mais tempo para crescer, para entrar na puberdade e vai crescer um pouquinho mais tarde. Por isso, toda vez que for realizado o exame de idade óssea e se alguma alteração for constatada, é de fundamental importância a avaliação pelo médico endocrinologista pediátrico, que ele poder fazer o diagnóstico e, se necessário, iniciar o tratamento. Agora vamos falar sobre os processos de ossificação. A ossificação intramembranosa acontece pela deposição de tecido ósseo dentro de uma membrana mesenquimal fibrocelular. Esse processo forma os ossos da calota craniana, o osso maxilar, os ossos planos da pelve e das escápulas, além de outros, e contribui para o aumento em espessura dos ossos longos. A ossificação endocondral ocorre a partir de um modelo de cartilagem hialina, formado durante a embriogênese, o qual é substituído posteriormente por tecido ósseo. Esse processo é o principal na formação dos ossos longos e ocorre por meio de centros de ossificação. De maneira geral, o centro de ossificação primária origina a diáfise, enquanto que os centros de ossificação secundária originam as epífises. A partir da ossificação da epífise e da diáfise, um disco de cartilagem persiste entre essas estruturas, o qual é chamado de placa de crescimento, que permite o crescimento do osso até sua ossificação por volta dos 20 anos de idade. O esqueleto da mão é dividido em carpo, metacarpo e falanges. No punho, os ossos do antebraço se articulam com os ossos do carpo. O osso rádio se articula com os ossos escafoide e semilunar. Além disso, ele se articula também com a unha, formando a articulação radionar distal. O carpo possui 8 ossos, que estão divididos em 2 fileiras. Na fileira proximal estão escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Na fileira distal estão trapézio, trapezoide, capitato e amato. O osso capitato se ossifica no 2º mês de vida, amato no 3º mês, piramidal no 3º ano, piciforme entre o 10º ano e o 12º. Os outros se ossificam entre o 4º e o 5º ano de vida. Existem 5 ossos metacarpais, numerados de 1 a 5 em ordem radionar. Esses ossos possuem cabeças, que se articulam com as falanges proximais, bases, que se articulam com a fileira distal do carpo, e diáfise, que se localizam entre as cabeças e as bases. A placa de crescimento desses ossos se localiza na região da cabeça, exceto no primeiro osso metacarpal, em que possui a sua placa de crescimento localizada na base. As falanges também são divididas em cabeça distal, diáfise e base. Elas se articulam entre elas e com os ossos metacarpais. A placa de crescimento das falanges se encontra na região da base.
Bom dia, galera. Eu vou falar um pouco hoje sobre os testes radiológicos para avaliar a idade óssea. A avaliação da idade óssea é feita com uma radiografia da mão não dominante, que inclua na imagem todos os dedos da mão e as partes distais do rádio e ulna. Existem dois métodos principais e mais famosos, porém nessa apresentação nós iremos falar sobre 3 métodos. O primeiro método, e é o mais famoso, é o método de Greulich e Pyle. Esse método inclui um atlas com imagens padronizadas para crianças de todas as idades, nos sexos masculino e feminino. O avaliador então compara a imagem da radiografia com o atlas e determina a idade óssea estimada. Esse é o método mais fácil e eu acredito que seja o mais utilizado na realidade brasileira. Aqui nós conseguimos ver uma radiologia de um menino de 3 meses e a de um outro menino de 13 anos. Dá para ver bastante diferença. O segundo método mais famoso é o de Tanner-Whitehouse. Nesse método são avaliados os ossos da mão e do punho, e ulna e rádio. Para cada osso, em sua respectiva fase de crescimento, são atribuídos scores, valores. Então somam-se esses scores e conseguimos estimar a idade óssea. Eu achei as tabelas do método Tanner-Whitehouse um pouco confusas de compreender, porém esse método, de acordo com os artigos, tende a gerar estimativas mais precisas do que o método de Greulich e Pyle. Nesse método, você deve primeiro enquadrar os ossos avaliados em um dos estágios evolutivos dos núcleos ósseos. Os estágios são classificados de A até I, na ordem alfabética. Os scores vão de 0 até 1000. Após definir os estágios de cada osso, basta somar. Como esse método é mais matemático, ele geralmente é utilizado na produção de softwares de computador para o cálculo da idade óssea. Para médicos que vão trabalhar muito com essa avaliação óssea, pode ser uma boa ideia comprar um programa desses. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver a fase de crescimento de cada osso e as suas respectivas classificações, para conseguir atribuir o devido score. Outro método é baseado no Atlas de Gilsams e Hatib. Ele é mais recente do que o Atlas de Greulich e Pyle e possui mais radiografias de mais idades. Ele também avalia a idade óssea por meio de imagens artificiais, nas quais são analisados o tamanho, formato, morfologia e densidade dos centros de ossificação. Aí aqui nesse slide nós conseguimos ver imagens do Atlas de cada osso em cada fase de crescimento e com conteúdo teórico também. Porém, se esses métodos foram desenvolvidos lá fora, em crianças belgas, americanas e inglesas, como sabemos que eles se aplicam aos brasileiros? Ótima pergunta, Carlinhos. Nesse artigo aqui, do Francisco Aiter Neto, eles chegam à conclusão de que os métodos de estimativa da idade óssea de Greulich e Pyle e Tanner-Whitehouse apresentaram altíssimas correlações com a idade cronológica de crianças brasileiras. Então não tem problema nenhum, podem usar esses métodos. Existem outras formas de avaliação que podem ser utilizadas que não usam os ossos da mão e punho. Lampasco foi o primeiro autor a observar mudanças na forma e tamanho das vértebras cervicais através de telerradiografias. Baseados nessas primeiras observações, Russell e Farman desenvolveram um índice de maturação das vértebras cervicais. Na segunda figura, podemos observar os 5 estágios desse índice. No primeiro estágio, as bordas inferiores de C2 e C4 são planas e mais achatadas. C3 e C4 possuem formato trapezoidal. No segundo estágio, as concavidades são mais distintas nas bordas inferiores C2 e C3, e C3 e C4 apresentam formato retangular ou trapezoidal. Nessa fase é onde ocorre o pico de crescimento. No terceiro estágio, as concavidades das bordas inferiores vão de C2 a C4 e C3 e C4 têm formato retangular e geralmente esse é o estágio que ocorre no final do pico de crescimento. No quarto estágio, as concavidades são mais acentuadas nas bordas inferiores de C2 a C4 e C3 e C4 apresentam formato quadrangular. No quinto e último estágio, as concavidades são mais profundas de C2 e C4 e C3 e C4 apresentam formato retangular. Na primeira figura, conseguimos ver um pouco em relação a essas formas. A análise dos estágios de erupção e nível de calcificação dentária também pode ser utilizado em conjunto com essa avaliação. Métodos mais recentes demonstram que a radiografia de pés e tornozelos futuramente possam ser utilizados também. Então, a idade óssea é considerada atrasada quando há uma diferença de 1,5 a 2 anos em relação à idade cronológica. Caso essa diferença vá além de 2 anos, deve-se avaliar se há algum problema no desenvolvimento do paciente. A radiografia de mãos e punhos demonstra que essa maturação esquelética deve ser realizada de forma complementar a outros métodos diagnósticos. A maturação óssea é importante para a gente estabelecer a melhor época do início do tratamento e aproveitar o próprio crescimento do paciente para as correções quando são necessárias. É considerado um método
confiável para avaliar a curva de crescimento e estimar o estágio de desenvolvimento individual, auxiliando também na descoberta de patologias e distúrbios do crescimento. Essas são as nossas referências bibliográficas e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.